Mudando aqui para esse slide, nós vemos aí que uma das primeiras coisas que basicamente todo governo faz, né, é um plano decenal, ou seja, um plano para 10 anos. O que eu quero fazer durante aí 10 anos, né? O que vai me trazer, qual é o programa, então tudo isso eu preciso apresentar, porque é um programa de governo, as pessoas precisam saber o que você vai fazer, quais são as suas ideias, o que você tem em mente, né? Para depois até ficar debatendo essas coisas e tudo mais, tá? Então, a primeira parte aí do plano decenal era a Lei 9.131/95, que cria o Conselho Nacional de Educação, em substituição ao antigo Conselho Federal de Educação, como órgão fundamentalmente de colaboração e de consulta ao Ministério da Educação, o MEC, com algumas funções normativas e com uma participação muito limitada da sociedade. Essa mesma lei criou o Exame Nacional de Cursos, criou aquele chamado Provão, para os concluintes ali do curso superior. Tá? Depois tem a Emenda Constitucional número 14 e a sua regulamentação, através da Lei 9424/96, que são determinações relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do magistério Fundef e também do salário educação. Né? Depois você tem o Plano Nacional de Educação, o PNE, no final do ano 2000, o Bolsa Escola, criado em 1997, em vigor a partir de 2001, e a gente vai ver que esse Bolsa Escola, ele sofre algumas alterações no meio do caminho aí, e que se você, na realidade, pensar sobre tudo isso, você vai ver que, como é que eu posso colocar essas coisas, né? É quantidade, não é qualidade, tá? E depois nós temos aí os parâmetros curriculares nacionais, o PCN. Tá? Seguindo adiante, no ano de 1990, considerado aí o ano internacional da alfabetização, nós temos a Conferência Mundial da Educação para Todos, né? Nós temos aí o envolvimento da Unesco, né? O envolvimento da Unicef e o envolvimento do PNU, ok? Então, nessa Conferência Mundial aí da Educação para Todos, no ano de 1990, que foi considerado aí o Ano Internacional da Alfabetização, e nesse mesmo ano ocorre também a Conferência Mundial para Todos, em Jomtien, na Tailândia, né? Jomtien é uma cidade da Tailândia, com a participação do Brasil. O compromisso, então, assumido pelo Brasil nessa época e por outros países, foi principalmente o de garantir a todos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, uma educação básica de qualidade. Tá? Então, a declaração de Jomtien, basicamente, ele diz assim, é um documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizado na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990, também conhecida como Conferência de Jomtien. A declaração, ela fornece definições e novas abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagem, tendo em vista estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, visando uma sociedade mais humana e mais justa. De acordo com a Declaração de Jomtien, também chamada Declaração Mundial da Educação para Todos, o seu objetivo é satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos, e o esforço de longo prazo para a consecução deste objetivo, podendo ser sustentado de forma mais eficaz, uma vez estabelecidos objetivos intermediários e medidos os programas realizados. Fecha aspas. Desta forma, os países participantes foram incentivados a elaborar planos decenais, né? Por isso que a gente está falando aqui de um plano decenal, em que as diretrizes e metas do plano de ação da conferência fossem contemplados. No Brasil,
o Ministério da Educação divulgou o Plano Decenal de Educação para Todos para o período de 93 a 2003, elaborado em cumprimento às resoluções de conferência. Tá? Então, aí a declaração ainda segue mais um pouco, falando mais alguns itens aí do que foi que aconteceu na cidade. Tá? Falando aí um pouquinho da Unesco agora, a Unesco também destacou a diversidade e as minorias. Por exemplo, o analfabetismo da mulher. Tá? Uma categoria nova aparece no discurso pedagógico, a equidade. Até 90, falava-se muito na igualdade de oportunidades. A partir daí, de 1990, passa-se a trabalhar com a categoria de equidade. O contrário de igualdade é desigualdade, e de equidade é iniquidade. A Unicef, falando um pouquinho da Unicef também, enfatizou a educação integral e suas necessidades básicas. O novo enfoque da Conferência de Jomtien passou a ser educação não mais identificada como escolaridade. O Unicef tentou dar uma conotação mais qualitativa, abordando qualidade de vida, de nutrição e de saúde das crianças. Então, já por aqui, né, a gente percebe que a Unicef, a gente sabe que é um órgão aí que cuida basicamente dessa parte das crianças, né, no mundo todo, na parte de uma qualidade de vida, de comida, de educação, de saúde, enfim, de todas essas coisas. Então, a gente vê que já lá em 1990, né, há 30 anos atrás, ela já batia e já queria dar uma conotação mais qualitativa. Então, eu volto de novo àquela primeira colocação que eu coloquei, aquela primeira indagação que eu coloquei no começo da aula, o que nós queremos ver, quantidade ou qualidade? Né? Então, a Unicef ali já batia nisso, né? Uma conotação mais qualitativa, qualidade de vida, de nutrição e de saúde das crianças, tá? Porque a gente sabe também que muitas vezes as crianças não vão para a escola justamente por causa desses dois itens principais na vida de um ser humano, que é justamente a nutrição, né, e a saúde. A qualidade de vida, a gente até, claro, precisa ter a qualidade de vida, mas a gente pode até dar uma passadinha assim por cima, né? Mas esquecer a nutrição e a saúde das crianças, a gente não pode esquecer isso, tá? Se você for hoje olhar em algumas escolas, creches, principalmente na periferia, você vai perceber que algumas dessas crianças, uma minoria, graças a Deus, né, mas uma minoria dessas crianças tem algumas necessidades básicas que não são supridas, né, nem pela família, por não ter uma condição, infelizmente, né, por depender basicamente tanto do governo como de outras pessoas, e também por falta de uma participação mais eficaz do próprio governo. Né? A gente vê que a escola, através de professores, diretores, de assistentes, de todo o pessoal, a gente percebe uma preocupação constante com essas crianças, né? Sempre solicitando, informando, mas é uma coisa muito difícil de você resolver, porque são pessoas, infelizmente, que necessitam muito da ajuda e do apoio, principalmente do governo. Tá? Seguindo aí adiante, o Programa das Nações Unidas, o PNUD aí, no caso, né, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, realçou a ideia de que a melhoria dos índices de educação acabaria produzindo melhor crescimento econômico. Isso é uma coisa óbvia, tá? Quanto mais você melhora o seu índice... Quanto mais você melhora o seu índice de educação, é claro que o seu crescimento econômico, ele acaba melhorando também, tá? Porque você tem pessoas com mais educação, com mais conhecimento, com mais habilidade para desenvolver alguma coisa para um determinado trabalho.
e a qualidade do trabalho acaba melhorando, consequentemente a qualidade de vida também da pessoa acaba melhorando. Então você tem um aumento de crescimento econômico. Por isso que é importante você aumentar o índice da educação, né? Você tentar dizimar o máximo possível as pessoas, as crianças, ou mesmo um adolescente, um jovem, né? Até mesmo um adulto que não teve essa oportunidade de frequentar aí a escola, de ser alfabetizado e tudo mais, tá? Ele passa a ter uma qualidade de vida diferente, né? É a mesma coisa quando você ensina uma pessoa, principalmente já uma pessoa adulta, por exemplo, né? Em que ela não sabe ler e de repente você consegue ensinar, explicar, mostrar o que é ler, né? E ela passa a ler alguma coisa, a felicidade que ela tem é a mesma felicidade de uma pessoa que não enxergava e de repente operou a vista e passa a enxergar, tá? É a mesma coisa. Não tem diferença alguma. A satisfação, a alegria daquela pessoa muda da água para o vinho. Então, você tem uma pessoa ali, começa a ter qualidade de vida, porque agora ela não precisa ficar perguntando às pessoas ônibus, qual ônibus que está passando, quanto eu tenho de dinheiro, onde fica esse endereço e tudo mais, né? Até porque para pessoas dessa idade, fazer esse tipo de pergunta para outras pessoas, tem algumas delas se sentem humilhadas, por incrível que pareça, né? Abrindo um parênteses aqui para a gente falar sobre isso, eu conheço a história de um ex-aluno nosso, inclusive, né? Vocês talvez vão ter oportunidade de conhecê-lo um dia, né? O comendador Alex Trajano, talvez já até ouviram falar dele, né? Ele conseguiu aí, montou uma escola, né? Por conta própria, tirando recursos do próprio bolso, utilizando a sua casa, enfim, ele realmente tem o dom para isso, né? E ele conta a história de uma pessoa que já era de uma certa idade e ele convidava sempre essa pessoa para ir para a escola, vamos lá, né? Vamos aprender a ler, aprender a escrever e tal. E a pessoa dizia, não, eu já estou velho para isso, não quero, não me interesso, não vou. E sempre arrumava uma desculpa e não ia, né? E a escola dele tinham várias pessoas idosas, aliás, era só idoso, né? Mas era feito assim de uma forma muito descontraída, todo mundo junto ali e tal, né? Ele também tinha trabalhos artesanais com essas pessoas, ele valorizava as pessoas tal, e sempre a casa dessa senhora era caminho para ele ir para ensinar as pessoas, né? Para dar aula. Então, todo dia ele parava lá e convidava, todo dia ele parava lá e convidava, e a pessoa dizia que não, né? Só que um belo dia, essa pessoa precisava ir para um determinado local, se deslocar de um determinado local, e ela tinha necessidade de fazer esse deslocamento, tudo mais, né? Era importante para ela isso. Eu não lembro bem o que era, mas eu sei que era uma coisa muito importante. E ela pediu informação para uma pessoa na rua, a pessoa falou, olha, você toma aquele ônibus ali, né? E ela tomou o ônibus e foi. E viu que estava demorando muito para chegar no local, e foi perguntar para uma outra pessoa falou, a senhora tomou o ônibus errado, a senhora está do outro lado desse endereço. Então, a pessoa que disse que ela tinha que tomar aquele ônibus, fez por maldade, né? Mandou a pessoa para o lado oposto de onde ela precisaria ir, né? E naquele dia ela chorou muito, ela ficou muito entristecida, né? Muito chateada com tudo aquilo que tinha acontecido. E no dia seguinte, quando o rapaz passou lá e convidou ela para ir para a escola, ela falou, eu vou. E contou esse caso, né, para ele, né? Chorou, tal, aquela coisa toda, e foi para lá. Acabou sendo alfabetizada. E hoje, para trazer outras pessoas, ela faz parte aí do grupo e ela dá esse testemunho do quanto foi importante para ela aprender ali a ler, né? O que mudou na vida dela, né? O que aconteceu na vida dela. Hoje ela tem celular, ela manda mensagem, ela faz uma série de coisas. Então, ela teve ali uma mudança na vida. Então, a qualidade de vida dela mudou. Veja, não foi a quantidade das coisas que ela recebeu, mas foi a qualidade da coisa que ela recebeu, né?
ela teve ali uma educação numa escola de sapê, digamos assim, né? Uma única mesa, reunindo ali 10, 15 pessoas, 30 pessoas, debatendo, aprendendo, porque você educar uma pessoa adulta é diferente de você educar uma criança, né? É totalmente diferente. A linha que você segue é totalmente diferente, não é pedagogia, andragogia, né? Então, é um jeito especial, né? Porque o adulto, ele sente mais dificuldade de aprendizado do que uma criança, por isso que você precisa ter uma outra forma de ensinar, de educar, de alfabetizar essa pessoa, né? Então, mas é uma história interessante, porque entra aí dentro das Nações Unidas aí para o Desenvolvimento, então a gente também entra mais ou menos nessa mesma linha, tá? Então, voltando aqui agora, né? O PNU, né? PNUD, realçou a ideia de que a melhoria dos índices da educação acabaria produzindo um melhor crescimento econômico. O Banco Mundial esteve mais preocupado com o gerenciamento dos recursos, batendo na tecla de que há recursos para a educação, mas são mal aproveitados. Então, veja que aí nós temos um embate do Banco Mundial, né, ele dizendo que não, que dinheiro para fazer tudo isso existe, recursos existem, mas as pessoas não sabem aproveitar esses recursos, ou, teoricamente, o que ele quis dizer assim, mas são mal aproveitados, é que há aí talvez um desvio de dinheiro que não está indo para onde deveria estar sendo utilizado todo esse dinheiro. Mas o Banco Mundial também, a gente não pode esquecer que num dos acordos que ele fez com o Brasil, ele forçou que o Brasil tivesse mais cursos técnicos, né, que a educação fosse voltada aí para cursos técnicos, do que propriamente para a área de uma educação mais humana, né? Por quê? Porque ele queria que se investisse em pessoas que pudessem trabalhar, e dessa forma ele estava justificando que os investimentos que fossem feitos no Brasil, né, que os Estados Unidos fariam no Brasil, necessitaria de pessoas mais instruídas para poder desenvolver as suas fábricas, né? Então, eu volto de novo naquela mesma história de antigamente, né? Eu estou colocando pessoas com o pensamento em produção, em vez de propriamente aí em cultura, digamos assim, né? Porque aí, quanto menos cultura você coloca, isso é fato, né? Não é fake, mas é fato, quanto menos cultura você coloca, menos questionamentos você tem. Por isso que muitas vezes a pedagogia, a parte de filosofia, são mal vistas perante um grupo, né? Porque se questiona demais as coisas, se pergunta demais, mas por que você quer fazer isso? Né? Mas o que vai levar a fazer isso? Né? Existe muito questionamento. Tá? Então, essas pessoas, elas não querem questionamento, né? Não querem dar satisfação daquilo que está fazendo. Faça, pronto, acabou, morreu o assunto. E não é bem por aí que as coisas devem acontecer, tá? Bom, voltando de novo aí na carta de Jomtien, da Tailândia, em 1990, que foi a Conferência Mundial da Educação para Todos, né? Foi feita pela Unesco aí, né? A gente volta de novo a falar alguma coisa aí, tá? Então, a educação, naquela conferência, né, deveria ter como objetivo realizar as necessidades básicas de aprendizagem de crianças, jovens e adultos, cujo conceito refere-se, abre aspas aí, né, aqueles conhecimentos teóricos e práticos, capacidades, capacidade, valor, atitudes indispensáveis ao sujeito para enfrentar as suas necessidades básicas em 7 situações. Ou seja, eu preciso ter capacidade, eu preciso ter um valor e eu preciso ter atitude. Então, você tem aí um pilar, né? Você tem 3 hastes aí de um pilar importantíssimos para você poder enfrentar situações no seu dia a dia. Você precisa ser uma pessoa capaz, você precisa ter capacidade de poder interpretar as coisas, por exemplo, nele, interpretar as coisas, entender aquilo que está sendo dito a você, tá? Você precisa ter um valor ético, um valor moral, saber o certo do errado,
né? Porque eu só posso cobrar as pessoas se elas souberem aquilo que elas estão fazendo, então eu só posso cobrar valor, né, tanto ético quanto moral, se lhe foi ensinado a ética e a moral, o que é ética e o que é moral. Né? E a atitude que deve ser primordial em cada um de nós, todos nós precisamos ter atitudes, nós precisamos ser pessoas de atitudes, tá? Se eu vejo uma coisa errada, eu preciso dizer que eu estou vendo uma coisa errada, se eu estou vendo uma coisa certa também, eu digo que estou vendo uma coisa certa, se eu puder fazer alguma coisa pelas pessoas, eu vou procurar fazer coisa por essa pessoa, enfim, eu até estendo esse termo de atitude como também ser uma pessoa aí proativa, né? Então, eu estou vendo que lá na frente vai acontecer um problema, ou vai ter um problema, então por que eu já não vou lá e já resolvo? Então, eu preciso ter atitude, eu preciso pôr a mão na massa, eu preciso ir, eu preciso fazer e tudo mais, né? Não deixar a criatividade, a inovação morrer dentro de você, mas você colocar tudo isso para fora. Né? Então, ele diz que as pessoas, né? Jovem, criança, adulto, precisam ter esses conhecimentos teóricos e práticos aí, indispensáveis para que você possa enfrentar o seu dia a dia. Quais são eles? Bom, a sobrevivência, o desenvolvimento pleno de suas capacidades, uma vida em um trabalho digno, uma participação plena no desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida, a tomada de decisão informada e a possibilidade de continuar aprendendo. Tá? Então, aí se espera, né, que quando você está passando por um processo educacional, tá, essas 7 necessidades básicas devem ser trabalhadas em você. Tá? Você precisa sair da escola, você precisa sair da instituição, sair da faculdade, sair de um processo de alfabetização, tendo essas 7 necessidades básicas aí, nessas 7 situações, né, para que você possa sair delas, você ter um conhecimento pleno, né? Vamos dizer assim, uma vida e um trabalho digno, né? Se você não tem um conhecimento mínimo que seja, teórico ou prático, né, você não consegue ter um trabalho digno, né? Apesar de que todo trabalho, tudo que se faz, tem que ser visto de forma digna, né? Não é que porque eu sou professor, eu sou mais do que a faxineira que está ali limpando o banheiro que eu sujei. Né? Ela tem a mesma dignidade que a minha. Tá? Nós traçamos caminhos diferentes, mas não significa ali dentro de um valor, dentro de uma ética, dentro de uma moral, que eu seja mais do que ela, de forma alguma, né? É cada um no seu trabalho, eu domino a minha função, ela vai dominar a função dela. Talvez se pegar esta pessoa para ela dar uma aula, ela não vai conseguir. A mesma coisa se pegar eu para limpar um banheiro, talvez eu não vá fazer com certeza com a mesma eficiência, com a mesma dedicação do que esta pessoa. Não por uma questão de nojo ou qualquer tipo de coisa, não. Porque não domino, não tenho esta capacidade, não aprendi realmente como deve ser feito isso, né? Então, pode ser que eu possa ir lá, lavar, limpar alguma coisa, mas, de repente, eu deixei de passar um determinado produto numa área que eu deveria ter passado, eu deveria ter higienizado alguma coisa ali que, dentro da minha concepção de entender ali, de ter a capacidade, a habilidade de fazer aquilo, eu entendi que não havia necessidade de fazer aquilo. Por quê? Porque ninguém me ensinou, ninguém me mostrou como deveria ter sido feito, né? Então, aí a grande diferença também, né, pegando esse gancho, de você ensinar uma criança e de você ensinar um adulto, né? A criança, qualquer coisa que você faz, ela pega com uma grande facilidade, ela entende, né? Já o adulto, não. O adulto você precisa pegar o exemplo e você precisa mostrar para que ele veja, para que ele apalpe, para que ele entenda o que você está fazendo. Tá? Essa é uma das grandes diferenças aí em você educar uma criança e educar aí um adulto, né? Porque o adulto, ele já tem uma capacidade, é uma coisa natural da pessoa, né? Uma capacidade mais lenta de aprendizado, vai demorando um pouco mais. E algumas coisas, inclusive,
demora um pouco mais para aprender. Um outro exemplo prático que eu dou para vocês aqui, meu filho comprou uma televisão com um controle remoto agora mais moderno, que parece que tem 2, 3 botões, o controle remoto que faz tudo, né? E ele foi lá, pegou o controle, pegou o manual, ele lê muito manual, né? Ele aprendeu muito a ler, então tudo que ele faz, ele lê antes de fazer qualquer coisa. E enquanto ele estava lendo o manual para poder fazer, a minha neta, que tem 5 anos, pegou o controle e falou, não, papai, é assim, ó, ligou a televisão, mudou de canal, aumentou o volume, diminuiu o volume, olhou para ele e falou, aprendeu? E ele falou, não aprendi. Então, cada vez que ele precisa pegar aquele controle e fazer alguma coisa, ele chama a menina de 5 anos e diz, ó, liga, muda de canal, faz isso, faz aquilo. Né? Então, a gente vê aí 2 parâmetros distantes, né? Então, eu preciso ter essas necessidades básicas aí, né, para que eu possa enfrentar todas essas situações, para que eu saiba enfrentar essas situações, né? Então, a partir do momento que eu tenho capacidade, que eu tenho valor, que eu tenho atitude, eu vou conseguir, por exemplo, tomar uma decisão, eu vou melhorar a minha qualidade de vida, eu vou ter um trabalho digno e, principalmente, eu vou ter a possibilidade de sempre continuar aprendendo, porque a vida é um eterno aprendizado, a vida é um eterno aprendizado, tá? Eu não adianta eu falar, bom, fiz faculdade, agora eu paro e pronto, aprendi tudo que eu precisava aprender na vida. Tá? Muito bem. Depois nós temos a conferência de Nova Delhi, né? A conferência que aconteceu lá na Índia, né? Inclusive tem alguns pontos aqui que eu quero colocar para vocês, né? Mas vamos ver o que foi que aconteceu. Então, a conferência aí de Nova Delhi, isso aconteceu durante o governo Collor, né? O debate da educação para todos foi congelado durante um longo período. Então, veja, foi feito lá atrás educação para todos, né? Tudo muito bonito, tudo muito bacana, todo mundo foi lá, discutiu, etc. e tal, mas acabou isso sendo congelado aí durante um longo período. E em dezembro de 1993, então, acontece aí a Conferência de Nova Delhi na Índia. Então, essa conferência, ela busca fazer aí uma avaliação dos compromissos de Jotien e viu-se que os resultados estavam, como sempre, longe do ideal, né? Tá errado a palavra ideal aí, me perdoem, tá? Então, estava longe do ideal. Então, é aquilo, volto de novo na primeira pergunta, na primeira colocação, na primeira indagação que eu fiz para vocês. O que é melhor? Nós temos quantidade ou nós temos qualidade? Tá? Então, nós temos sempre que pensar nisso, tá? Sempre que pensar nisso. Sempre que for fazer, pensar na qualidade, porque a gente escuta muito falar assim, não, nós investimos X milhões, X bilhões nisso, nós investimos não sei quanto do PIB. Eu estou tirando 10% do PIB, 5,4% do PIB para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer não sei o que, não sei o que lá. Tá, tudo isso é muito bonito, é uma quantidade grande, mas qual foi o resultado que isso deu? Então, eu preciso saber desse resultado, por isso que aqui estou colocando de uma forma bem clara, né? Aquele compromisso que foi lá assinado, que foi debatido, que se falou um monte de coisa, né? Quando vem essa conferência de Nova Delhi, percebe-se que tudo aquilo estava muito longe do ideal. Né? Então, na conferência, adota-se aí o critério, uma estratégia. Concentrar o debate não em todo o mundo, mas, no máximo, em 10 países que estivessem mais de 10 milhões de analfabetos. Tá? Imagina se aí o Brasil iria ficar de fora. Né? De forma alguma. Tá? Então, o que eles estão tentando fazer aí? Em vez de pegar todo mundo, porque saber que todo mundo não vai trabalhar como uma equipe, não vai resolver o determinado problema, então eles resolvem pegar aí só uma parte, né? Então, pega-se aí só uma parte de países aí que tem mais de 10 milhões de analfabetos, tá? Então, a formação do grupo Education for All
o grupo de 9 países em desenvolvimento com a maior população do mundo, foi formado por quem? Pela Indonésia, pela China, por Bangladesh, pelo Brasil, pelo Egito, pelo México, a Nigéria, o Paquistão e a própria Índia, tá? Então, quem assinou esse compromisso, essa conferência de Nova Delhi, foi justamente todos esses países que a gente mencionou aí para vocês, né? Assinado pela Indonésia, pela China, Bangladesh, Brasil, Egito, México, Nigéria, Paquistão e a Índia. Tá? Então, num resumo, depois, se vocês quiserem, é interessante você ler essa declaração de Nova Delhi, para efeito de conhecimento, porque aconteceu lá em 1993, é só para você ter como base, para que se você tenha que discutir alguma coisa lá na frente, você conhece um pouquinho mais da declaração, né? Não é para decorar, mas é só para conhecer, assim, talvez en passant, o que foi e o que eles disseram nessa declaração. Mas tem 2 itens nessa declaração que eu quero colocar aqui para vocês, né? Que é o 2.7 e o 2.8, em que o 2.7 ele diz o seguinte: pressões demográficas impõem um ônus por demais pesado à capacidade dos sistemas educacionais e impedem as reformas e melhorias necessárias. Além do mais, cada estrutura etária dos nossos países, este processo continuará no decorrer da próxima década. Bom, aqui ele já está falando que ele tem problema demográfico, né, o problema das regiões, e a gente sabe que você levar a educação nessas localidades é complicado, é difícil, é trabalhoso, precisa de uma condição, precisa de investimentos, precisa de boa vontade. Né? Então, ele já diz aqui, ele já colocou aqui que a pressão demográfica, né, a diferença aí, vai impor um ônus a mais, né, da capacidade do sistema educacional. Ou seja, olha, para mim levar a educação naquele ponto, eu preciso de mais recurso financeiro. Nós não temos esse recurso, então a gente precisa fazer alguma coisa. Tá? Então, você já percebe que, dentro de todos os empecilhos que é colocado, as dificuldades, digamos assim, né, tudo que é relatado, esse aqui chamou a atenção a mais aqui, tá? O outro 2.8 diz assim, e esse é interessantíssimo, né? A educação e tem que ser responsabilidade da sociedade, englobando igualmente os governos, as famílias, as comunidades e as organizações não governamentais. Exige o compromisso e a participação de todos numa grande aliança que transcenda a diversidade de opiniões e posições políticas, tá? Então, aqui, mais uma vez, né, nós estamos vendo que a educação não é um problema deste ou daquele, né? Eu não posso simplesmente virar as costas e dizer assim, não, eu não sou da área educacional, eu não sou professor, eu não sou educador, então eu não tenho problema, isso não é problema meu, isso é problema dos outros, não é problema meu, de forma alguma, tá? Então, a educação, ela é um problema de todos, né? Ela tem que englobar todo mundo, principalmente o governo, né? Hoje a gente está vendo também, com tudo que nós estamos passando aí com a pandemia, coisas muito interessantes, muito engraçadas, né? A gente viu vários memes por aí circulando, tornou-se até uma piada, mas de uma certa forma valorizou aí a profissão, valorizou o trabalho do educador, digamos assim, de um modo geral, né? Que a gente vê que as mães, os pais estão desesperados com as crianças dentro de casa, que não aguentam mais, tudo mais, né? Tem uns até, eu vi um até muito engraçado, onde o pai e a mãe estão numa sacada batendo palma e as crianças perguntam, mãe, papai, mamãe, por que vocês estão batendo palma aí, né? Não, nós estamos batendo palma para os professores. Por quê? Por quê? Porque se nós não estamos aguentando vocês dois aqui em casa, imagina ela com 40 dentro de uma sala. Não? Então, a gente vê que
muitas vezes, nós queremos transferir um determinado problema que é meu para outra pessoa, né? Ou vice-versa também, né? Muitas vezes também, infelizmente, alguns educadores têm uma concepção errada e quer transferir um determinado problema que é lá da escola, da instituição, ele quer transferir para a família. A gente precisa também pesar isso, né? Colocar na balança. Mas o que normalmente acontece é o inverso, né? Sempre a escola que é culpada disso, a escola que é culpada daquilo. Então, a gente precisa perceber, a gente precisa entender que a educação, ela não é preocupação só de uma pessoa, de um grupo, né? A educação, ela é uma preocupação de todo mundo precisa estar envolvido, todo mundo precisa estar aí de mãos dadas para que a gente faça tudo isso, né? Como prova disso, a gente tem a Constituição, a gente tem as conferências aí que foram discutidas, né, que foram faladas, que prova que a educação, ela é um problema de todas as pessoas, né? Se eu quero ter educação, se eu quero passar educação, educação no sentido de conhecimento, vamos deixar isso também de uma forma muito bem clara aqui, tá? É como conhecimento, eu preciso ter o envolvimento de todas as pessoas, né? Porque o aprendizado, o aprender, ele não é limitado, tá? Eu não aprendo só na escola, no meio de quatro paredes, com uma pessoa ali falando, explicando. O processo de educar, ele se estende através aí, né? Você vai para a escola, você obtém ali a teoria, depois você precisa da prática, você precisa praticar tudo isso. Então, você precisa do auxílio e do envolvimento das pessoas que estão fora da escola. Então, veja, a casa, a empresa, a comunidade, a igreja, o seu grupo ao qual você pertence, seja lá o que for, é uma extensão da escola, tem que ser uma extensão da escola, né? Então, você aprendeu lá e depois aqui fora você vai praticar. Então, por isso que a gente diz que a família tem um envolvimento muito grande na educação das pessoas e é importantíssimo na educação das crianças, né? Não pode haver preguiça aí, a gente não pode virar as costas para todas essas coisas e a gente precisa incentivar tudo isso, né? Então, aquela história, aquela desculpa, mas eu não lembro mais regra de 3, eu não lembro raiz quadrada, eu não lembro mais equação de segundo grau, aquela coisa toda, isso a gente precisa passar por cima disso, né? Vou voltar para o banco de escola, vou estudar e tudo mais, né? Quem tem criança pequena sabe muito bem disso, né? Você está estudando uma segunda vez, está tendo uma oportunidade, agora depois de adulto, depois de maduro, estudar um pouquinho mais, né? Isso é muito bacana, isso é muito gostoso, você estudar junto com a criança, aprender junto com a criança, ensinar a criança e ver ela crescer ali em conhecimento, em atitude, em valores e tudo mais. Isso é muito bom, tá? Isso é recompensador, tá? Bom, aí vamos ver aí o plano decenal de 93 até o ano de 2003, né? E a gente entra aí agora no governo Lula. Então, tudo aquilo que a gente falou, nós temos ali o governo de Fernando Henrique Cardoso, passou pelo governo do Collor ali, né? O que o Collor havia feito também, né? E agora a gente entra aí no governo do Lula, onde nós temos aí basicamente 2 mandatos, né? Nós temos 2 mandatos aí nesse governo, o primeiro de 2003 a 2006 e o segundo mandato de 2007 a 2010, né? Então, grandes coisas aconteceram nesse governo, há de se dizer isso, a gente não pode negar isso, né? Gostando ou não gostando da pessoa, tá? Todo político, ele é um político, né? Todo político tem a sua coisa boa, tem a sua coisa ruim, mas a gente precisa também ver, analisar e ver as coisas que aconteceram dentro do governo, tá? A gente não pode esquecer isso, ok? Mas uma coisa que eu nunca deixo de passar em branco nesse governo, uma não, eu tenho 2 coisas que eu não deixo passar em branco quando eu explico, ou quando eu estou falando de educação nesses governos, eu tenho 2 exemplos práticos, né? E que isso teve uma repercussão muito grande dentro disso, né?
Eu sempre costumo dizer para as pessoas uma coisa muito importante, tá? Tudo aquilo que você for dizer, você precisa parar e você precisa raciocinar. Isso precisa ser assim muito rapidamente, né? Você pode até usar a regra dos 5 minutos. Quem não conhece a regra dos 5 minutos, dá uma lidinha sobre isso. É justamente o que ela está falando, o nome dela é justamente o que você precisa fazer. Regra dos 5 minutos, você precisa resolver uma determinada situação em 5 minutos. Você tem 5 minutos para resolver isso. Né? Então, tem muita coisa que você, às vezes você quer colocar, você vai falar, mas é importante você parar, você pensar naquilo que você vai falar. Né? Por você não ter o conhecimento, né? Muitas vezes a gente fala assim, a pessoa não tem educação e leva pelo lado da moral, né? Da ética, e não é por esse lado que a gente está levando. Quando nós estamos aqui falando de pedagogia e a gente fala educação, nós estamos falando pelo lado do conhecimento, tá? Vamos aprender a separar as duas palavras, é importantíssimo isso, ok? A mesma coisa ontem, eu estava dando uma aula de auditoria, de consultoria em recursos humanos, né? E na demonstração do gráfico a gente colocou assim, a pessoa se preocupa muito com a produção. Quando nós falamos a pessoa se preocupa muito com a produção, quem está de fora entende ou subentende que eu estou falando de alguém que trabalha produzindo alguma coisa, produzindo um produto, porque eu falei de produção. Necessariamente não é isso. Quando eu falo de produção em administração, eu estou querendo dizer que você está produzindo alguma coisa. Pode ser um produto, ou pode ser um relatório, né? Ou pode ser uma tarefa, qualquer coisa que você esteja produzindo, que você esteja executando. Então, é importantíssimo quando você falar alguma coisa, ou quando você vai falar alguma coisa, né? Você parar para pensar no que você está colocando que forma que você está colocando aqui, para ver se as pessoas não vão entender de uma forma diferente, tá? Então, entra de novo aí o caso da empatia, né? É importantíssimo também você se colocar no lugar da pessoa, ver o que ela está falando, de que forma que ela está falando, como ela está expondo aquilo, entender o contexto, para depois você poder usar aí o senso crítico. A gente aprendeu a falar também sobre o senso crítico, né? O que é você utilizar o senso crítico. Então, tudo isso é muito importante. Então, antes da gente começar a entrar aqui, eu quero levantar esses 2 pontos para vocês aí. Tá? O primeiro deles foi que o Lula, quando ele foi eleito presidente, quando ele foi diplomado pelo Congresso, pelo Senado, né, que ele recebeu, e estava todo mundo lá, né, óbvio, né, o cara saiu de um torno mecânico, né, de dentro de uma indústria e chegou à presidência da República, não dá para dizer que a pessoa, entre aspas, é burra. Muito pelo contrário, né, é dotado de uma grande inteligência, tá? Senão não galgaria todos esses anos, né? Não teria essa persistência, né? Porque tinha na sua cabeça e acreditava em si. Então, ele tinha uma autoestima muito grande, tem uma autoestima muito grande, tá? Mas uma coisa que ele proferiu lá teve um reflexo muito grande para fora daquelas paredes, que foi justamente quando ele disse assim: eu não tenho estudo nenhum e cheguei à presidência da República. Tá? Então, isso foi uma coisa que teve uma repercussão muito grande, tá? Peraí, gente, só um minutinho. Não vai melhorar muita coisa, mas vou fazer o quê, né? Infelizmente, é o dia de vocês. Então, uma das coisas que ele falou foi justamente isso, né? Eu não tenho estudo nenhum, não foi bem desta forma, mas só para a gente entender. Eu não tenho estudo nenhum e cheguei à presidência da República. Então, aquilo soou de uma maneira, né, de que as pessoas falaram assim: bom, para mim ser alguém na vida, eu não preciso estudar. Então, olha, e principalmente partindo de quem partiu, tem um peso muito grande, né?
Então, quando você está à frente, você está falando para as pessoas, muitas vezes você é tido ali como um padrão, como um líder, como um exemplo, né? Então, você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você coloca, como você coloca, de maneira que você fala, para que as pessoas possam entender aquilo da maneira que está sendo colocada, né? E não tentar desmistificar tudo isso, né? Por isso que várias vezes eu faço algumas colocações aqui para vocês, para deixar bem claro o que eu estou falando, de que forma eu estou falando, como eu estou colocando, para a gente não ter nenhum tipo de problemas aí nas colocações, né? Então, esse foi um ponto principal do que ele quis dizer. É claro que o que ele quis colocar ali, presumo eu, né? Foi querendo dizer que, olha, eu saí de lá, eu não tive oportunidade, o governo não me deu oportunidade, né? Eu não tive chance de estudar, porque eu tive uma educação muito ruim, eu saí lá do sertão do Nordeste, vim tentar ganhar a vida em São Paulo, sofri demais, batalhei demais, mas consegui chegar a ser presidente da República. Então, a colocação que ele fez, o jeito que ele colocou, foi exatamente assim, né? Ele não quis dizer, olha, você não precisa de conhecimento para ser presidente da República, ou você não precisa de conhecimento para ser isso. É claro que você precisa, é óbvio, né? Até porque, como ele era torneiro mecânico, ele sentiu necessidade, ele aprendeu um ofício, veja, ele é uma dessas pessoas que cursou lá o SESI, né? Fez uma escola técnica para poder ter uma profissão, porque não tinha ali a educação como cultura, né, e sim como um trabalho. Então, ele é uma peça fundamental dentro desse contexto de educação, tá? Então, eu preciso entender qual foi o contexto que ele colocou tudo isso, né? E entendendo isso, você percebe que, poxa, você valoriza a pessoa, você valoriza a persistência da pessoa, e isso prova por A mais B que se você tiver persistência, você tiver força de vontade, você consegue atingir o objetivo que você tem em mente. Isso é óbvio, tá? Isso está dentro de cada um de nós, tá bem? Mas só o que aconteceu? As pessoas levaram por um outro caminho. Aí eu não preciso estudar. Então, nós tivemos aí uma pequena evasão escolar, né? Nós tivemos algumas pessoas que passaram a abandonar a escola, deixaram de estudar, justamente por causa dessa frase, tá? E um outro caso atípico, inclusive aconteceu na própria instituição, né? Num determinado período, nas aulas presenciais, quando a gente está na instituição, todo semestre a gente tem alguns eventos, né? Palestras, a gente traz algumas pessoas de fora para fazer palestra, tal como vocês tiveram aí de pedagogia, mas feito lá na instituição, né? No auditório, aquela coisa toda. E dessa vez a gente não conseguiu fazer isso por causa do momento que a gente está vivendo, tá? Então, é feito sempre isso, pelo menos 2 vezes por ano, sempre no final de cada semestre, basicamente, tá? Então, num desses eventos, trouxeram uma pessoa, convidaram uma pessoa para dar uma palestra, né? E era um representante do sindicato dos metalúrgicos, né? Para falar sobre o curso de engenharia, óbvio, né? Era metalúrgico, né? E existiam outros cursos, inclusive, no dia ali, para escutar a palestra, uma coisa interessante. Então, o palestrante veio para falar da indústria, da importância da indústria, o quanto a indústria fabrica, né? Aquela coisa toda. E ele, no meio da sua palestra, disse assim: tá vendo? Se o Lula chegou na presidência da República sem estudar, vocês também podem chegar lá sem estudar. Então, disse isso dentro de uma instituição de ensino. Então, ele foi totalmente contra aquilo que ele estava falando e onde ele estava falando. Então, de maneira alguma, eu posso chegar, por exemplo, na sala de vocês de pedagogia e dizer assim, não, a educação, imagina, para que ser pedagogo? Qualquer pessoa pode ensinar, pega qualquer pessoa aí, se isso era feito antigamente, que se pegava o trainee lá, ensinava a pessoa e depois ela virava lá um professor, para que eu preciso vir aqui ficar falando de pedagogia para vocês? É a mesma coisa, né? Não tem sentido. Tá? Então, veja, o que uma determinada colocação e a forma que ela foi colocada no que gera
as outras, o que gera para as outras pessoas da forma que ela escutou e como ela viu. Então, é muito perigoso tudo isso. Tá? Então, um dos fatos marcantes dentro da educação do governo Lula, para mim, é essa que eu quis trazer de exemplo aí para vocês terem como ideia, né? Até aprendendo que é importantíssimo nós sabemos o que a gente vai falar, de que forma vai falar e como nós vamos falar tudo isso, tá? Muito bem. No governo Lula, tá? Nos dois governos Lulas aí, né? O que foi que aconteceu de importante dentro da educação, tá? Nós tivemos aí o programa social Bolsa Família em 2004, embora a gente esteja falando do Bolsa Família, ele tem um envolvimento direto com a educação, tá? Um dos pontos, a gente vai ver que um dos pontos para você receber aí o Bolsa Família é justamente as crianças estarem na escola, tá? Frequentar o banco escolar, né? Mas aí acaba tendo uma outra conotação, tá? Mas vamos lá. Temos o programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, e isso foi muito batido no governo Lula, no governo Dilma também, né? É uma das coisas que realmente eu aprovo, eu assino embaixo, a educação inclusiva, o direito à diversidade, mas o que eu acho é que precisa ser um programa muito mais bem trabalhado, para que você não tenha, por exemplo, coitadinhos, entre aspas, digamos assim, né? Você precisa fazer isso com muita cautela, com muita parcimônia, com muita delicadeza, porque as pessoas podem se sentir, como é que menosprezadas, né? Pré-julgadas, nossa, como é que chama a palavra? Diferenciadas, né? Então precisa tomar cuidado com isso, tá? Em 2004 também instituído o Programa Universidade para Todos, o ProUni. O ProUni foi uma coisa fantástica que aconteceu, né? A Universidade para Todos, mas que houve uma evasão de dinheiro muito grande nesse programa, né? O governo gastou muito dinheiro com o ProUni, né? Muita gente se beneficiou disso de uma forma muito boa, né? Eu tenho aí minha nora, eu tenho os dois irmãos delas que estudaram através do ProUni, que conseguiram bolsas, né? Coisa merecida, tá? Mas a gente viu também que nós tivemos uma torneira muito aberta, né? Saiu-se muito dinheiro através desse programa, tá? É o que eu sempre digo, né? Existem coisas boas, mas que elas precisam ser muito bem administradas, tá? Então, por isso que eu necessito de conhecimento. Eu não preciso ser expert naquilo que está fazendo, tá? Eu não preciso conhecer profundamente aquilo que está acontecendo, mas eu preciso saber o que está acontecendo, tá? Eu posso não ter a habilidade, mas eu tenho o conhecimento. O ideal é que você tenha conhecimento, habilidade e atitude, tá? Mas, às vezes, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho a habilidade. Eu tenho conhecimento e atitude, mas eu não tenho habilidade. Por isso que a educação é importante, tá? Educação, novamente, como conhecimento, igual conhecimento, ok? Então, aí, se vocês permitirem, né, cai por terra aquilo que ele falou. Olha, eu não preciso de estudo para estar no governo, né, para chegar a presidente da República, né? De forma alguma, é necessário você ter o conhecimento, tá? É necessário. Porque você precisa entender o que as pessoas do lado eles estão fazendo. Ok? Eu posso não entender a fundo, mas eu sei. Vocês podem reparar que em várias entrevistas do Bolsonaro, por exemplo, principalmente quando pergunta a ele sobre economia, essas coisas, ele explica, mas ele explica de uma maneira toda atrapalhada. E ele mesmo já falou, eu não sou economista, eu deixo economia para o ministro da Economia. Mas ele explica, ele sabe o que está acontecendo, talvez ele não consiga explicar, né? Na forma correta o que está acontecendo, mas ele entende o que está acontecendo. Então, esse programa do ProUni foi um ótimo programa, né? Muita gente se beneficiou, muita gente conseguiu estudar, tá? Muita gente conseguiu fazer faculdade com o ProUni, né? Se formou na faculdade, mudou a vida, então passou a ter qualidade de vida. Então, esse é um dos programas que
não deveria acabar, ele só precisaria ser um pouco mais bem administrado, tá? Depois nós tivemos aí o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, em 2006, foi um programa também importantíssimo, né? A reforma da educação superior em 2006 e o PDE, o Plano de Desenvolvimento de Educação, lançado pelo MEC em 24 de abril de 2007. Tá? Então, falando um pouquinho aí do Bolsa Família, então nós temos aí também uma charge do Bolsa Família, para que você possa entender basicamente através dessa gravura o que significa o Bolsa Família. Então ele está levando ali a bolsa, né, o dinheiro, para uma pessoa carente, né? Então a gente vê aí que o Bolsa Família está no sertão, né? Não está no grande centro, né? Está no grande sertão, no sertão árido, mas que esse Bolsa Família, essa bolsa, ela não tem um fundo, né? Então aí você entende o jeito que você quiser entender, compreenda aí o jeito que você quiser compreender, mas é dessa forma aí que as pessoas estavam vendo aí de que forma que era o Bolsa Família, tá? Então, o Bolsa Família é considerado em um programa de transferência condicional de renda, ó, é um programa de transferência condicional. Então, se ele está falando de transferência condicional, ele está dizendo que eu te transfiro dinheiro, mas você precisa fazer alguma coisa, tá? Então, eu te dou com uma mão, você vai me dar outra coisa ali, né? Então, é um programa de transferência condicional de renda. Em troca, os beneficiários, olha lá, né, devem atender aí algumas exigências, como, por exemplo, mandar os filhos à escola e manter as vacinas em dia, né? Eu, particularmente, entendo, vejo, né, que tudo aquilo que você faz mediante uma troca, não existe, assim, muita responsabilidade, muito comprometimento em cima disso, né? É a mesma coisa criança, fica quieto que eu te dou um doce, fica quieto que eu te levo para passear, né? Às vezes o aluno, né, fica quieto que eu vou dar uma atividade, faz atividade que eu te dou nota, vai ter uma palestra, mas você vai me dar ponto, nós vamos fazer isso, mas você vai me dar presença. Então, eu não gosto muito de trabalhar por esse lado, eu não vejo produtividade desta forma, né? Troca de faça isso que eu te dou aquilo, porque você acaba não tendo comprometimento por parte da pessoa, porque ela simplesmente está fazendo aquilo de uma forma, porque ela precisa daquilo. Vamos deixar claro também que a gente não pode parametrizar tudo isso, tá? Existem pessoas, sim, que necessitam de ajuda, que fazem isso de consciência, sabe da importância de fazer isso, de pôr o filho na escola, de manter vacina e tudo mais, né? Toda regra tem a sua exceção. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Eu costumo dizer muito que o inferno está cheio de professor, tá? Não tem só no céu, não. No inferno também está cheio de professor, tá? A gente precisa sempre olhar os dois lados da balança aí. E desde 2004, esse programa do Bolsa Família, ele encontra-se vinculado ao então recém-criado Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mais especificamente a Secretaria Nacional de Renda da Cidadania, o SENARC. E ele é voltado para as famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, tá? Então, é um programa importante, né? E que a gente precisa estar sempre valorizando tudo isso. Então, para que se tenha aí o Bolsa Família, o beneficiário deve cumprir aí algumas coisas, né? A gente falou ali de uma troca, né? Então, primeiro, ele tem que estar atento ao acompanhamento da saúde, inclusive pré-natal, e do estado nutricional de todos os integrantes da família, né? Ele precisa matricular o aluno no ensino fundamental e verificar que a frequência tem que ser de 85% à escola de todas as crianças em idade escolar. E participar de programas de educação alimentar quando as ações dessa natureza forem oferecidas pelo governo federal, estadual ou municipal. Aqui, então, eu também abro um grande parênteses, né? Eu entro de novo naquele mesmo critério que eu disse para vocês da troca, né?
Não, eu estou aqui porque eu estou recebendo alimento. A hora que você não me dá mais alimento, eu não volto mais. Eu viro as costas, eu vou embora, etc. e tal, né? Então, essa frequência de 85% obrigatória, quer dizer, a família obrigava, né, obriga as crianças a irem para a escola, porque necessita receber esse dinheiro. Mas isso não significa que aquela criança está ali por uma questão de comprometimento. Então, volto de novo lá no comecinho da aula, né? Eu quero qualidade, eu quero quantidade, tá? Então não adianta eu ficar bancando uma série de coisas, um monte de coisas, se eu não estou vendo o outro lado. Por isso que eu volto de novo a falar aquela mesma coisa, né? Ah, nós aplicamos 5,4 bilhões. Ah, nós utilizamos 10% disso para aplicar nisso, etc. Os números são bonitos, nossa, são fantásticos, né? Mas o que isso está me trazendo de resultado? Eu quero saber o resultado. Ah, eu preciso saber de resultado, o que isso está melhorando a vida das pessoas, né? O que isso está mexendo aí com a vida das pessoas, tá? Professor, posso só fazer um comentário assim, pegar o seu gancho? Por favor, que bom, assim eu estou molhado. Eu acho assim, a política ela sempre vai existir na educação, então assim, não estou tomando partido de A nem B, mas eu acho assim, a educação perdeu muito com esse tanto o governo Dilma quanto Lula, e eu acho que vai levar muito tempo ainda para se voltar a recuperar em questão disso. Porque, igual a gente está falando, um filho que vai para a escola por obrigação de ter um benefício de um prato de comida, ele não tem um incentivo em casa na hora de uma atividade, ele não tem acesso a um livro, a uma leitura. Não digo nem dos pais comprarem um livro, mas sim dele ir numa biblioteca da escola, emprestar um livro e ler. Esse ano mesmo eu tive um exemplo aqui em Monte Verde, a gente sempre só teve uma escola, né? Uma escola pública, e de alguns 4 anos para cá a gente tem uma particular. Eu fiquei muito sentida esse ano de saber que o turno da noite não tem mais aula por questões de não terem alunos. Então, assim, as pessoas perderam o interesse de ir para a escola, porque, mas eu trabalho, chego cansado em casa, não tenho ânimo para ir para a aula. Então, tipo, eu acho muito triste uma escola perder um turno por falta de ter alunos. Então, acho que tinha que ter um incentivo, tinha que ter alguma campanha, alguma chamada para trazer esse pessoal de volta, entendeu? Ainda mais o turno da noite, que são muito adultos que estudavam, né? E, assim, eu fiquei muito sentida de saber que isso aqui aconteceu. Então, se aconteceu aqui, imagina em quantos outros lugares acontecem, né? Então, você falou uma coisa importante. Você vê uma escola onde tantos lugares que estão precisando de vagas, né? Está precisando de prédio para se ter escola, para se fazer uma série de atividades, e a gente vê que o povo preferiu não ir para a escola por uma série de motivos aí, né? Então, o que você falou de incentivar, de trazer as pessoas para a escola, de tudo isso, é super importante. Então, onde está o erro? O que é que está acontecendo na cidade que está fazendo que isso esteja acontecendo? Então, por exemplo, a Secretaria de Educação da cidade, ela deveria sentar com todo mundo, sentar com as pessoas, com professores, com diretores da escola, é uma escola só, sentar com as pessoas e dizer, bom, por que as pessoas estão fazendo isso, né? Então, faz uma pesquisa na cidade, pergunta o que é que está acontecendo, por que não está indo na escola, né? Mostrar que a escola Sim. é importante. Por que a pessoa perdeu a motivação de ir para a escola? O que foi que tirou a motivação dela? Porque não é só o fato de você dizer assim, não, eu não estou indo mais à escola porque eu preciso trabalhar. Né? Sim. Mas o número de pessoas que trabalham à noite e não podem ir à escola é um número pequeno em relação ao número de pessoas que já trabalharam durante o dia. Então, você veja, essas pessoas, esses adultos, digamos assim, acredito nisso, como você mesmo colocou, que são mais adultos, que estudavam à noite, eles perderam a motivação por algum motivo, tá? Pode ser motivo por parte pessoal, mas também pode ser por parte da própria escola, né? Que não motivava Sim. essas pessoas, que talvez também, vamos colocar uma coisa assim, eu disse no começo da nossa aula que você ensinar adulto é totalmente diferente de você ensinar uma criança, de você educar o adulto, né? Em relação a você educar uma criança, é totalmente diferente, e que exige uma paciência.
tá? Porque você chegar para um adulto que basicamente não tem conhecimento nenhum, dizer para ele que 2 mais 2 é 4, ele vai levar N horas para entender por que 2 mais 2 é 4, e você talvez tenha que explicar para ele 10 vezes, e 10 vezes diferente. Não adianta você explicar 10 vezes da mesma maneira, porque se a pessoa não entendeu da primeira, ela não vai entender na 10ª. Então, você precisa mudar o jeito de ensinar a pessoa, de explicar para a pessoa aquilo, tá? Então, é triste a gente saber sobre isso, né? E realmente, o que você falou também, sem tomar nenhum tipo de partido, e me desculpa, eu não vou só o governo Lula e Dilma, não, eu vou mais para trás, tá? Eu pego o Fernando Henrique também, pego o Collor também. Collor, anos 80, por exemplo, foi anos perdidos, né? A gente teve aí muitos problemas, muitas coisas que foram ficando no meio do caminho. Então, aliás, a educação, se a gente for ver, a gente vem perdendo desde a época do Império, desde a Revolução de Pombalina, lá do Marquês de Pombal, que mandou todo mundo embora, porque ele não queria mais a educação, porque estava sendo dada ali uma educação moral, né? Estava se ensinando ali valores éticos e valores morais, e ele queria gente para trabalhar. Ele não queria gente que ficasse ali tendo ética e tendo moral. Ele queria gente para poder trabalhar, porque precisava construir, produzir aquela coisa toda, né? Então, nós temos problema de educação, já não é de hoje. Por isso que eu comecei a aula dizendo assim, o que nós queremos? A gente quer quantidade ou a gente quer qualidade? Tá? Então, a tua colocação foi muito bem colocada, muito bem feita, é uma tristeza a gente ver isso, né? E quem sabe você que está estudando, você não consegue ir lá e mudar esse perfil, né? Não consegue fazer alguma coisa e não consegue mostrar para as pessoas que é importante ela ir estudar, né? Mostrar, olha, se você não estudar, você vai chegar aqui, mas se você estudar, você pode chegar lá, né? Então, veja a diferença, veja aí o divisor de águas, veja tudo aquilo que a gente pode fazer para mudar tudo isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Suzana também? Não, professora, eu só queria fazer esse comentário mesmo, até porque, embora a escola tenha fechado, eu tiro o chapéu para muitas pessoas que moram aqui, porque o ensino uma faculdade é uma coisa muito difícil para quem mora aqui querer fazer. Então, eu tiro o chapéu pela força de vontade. Quem quer estudar ou tem que ir para Pouso Alegre, ou tem que ir para Bragança. Então, assim, é você sair 5 da tarde, voltar 1 da manhã, você pega um ônibus. Você conhece Monte Verde, você já veio para cá, essa estrada de serra aqui. É um caminho chato de se ser feito, né? Então, eu acho assim, por ver todo o sacrifício de quem vai além, quem vai atrás de uma faculdade correr, que era para o município ter um incentivo para as pessoas fazerem o colegial, tentarem o vestibular e poder ir para frente. Porque já é difícil para a gente uma faculdade. Então, incentive pelo menos as pessoas a terem um ensino, o colegial é o médio? Estou meio perdida agora. Tipo, o primeiro, segundo, terceiro colegial, né? Uhum. Então, assim, ensino médio, isso. Eu espero, né? Que no futuro eu me forme e eu possa, assim, trazer alguma coisa positiva, porque eu sinto tristeza de ver mesmo que isso aconteceu aqui, entendeu? Tanto que na época do meu colegial eu estudei com muitas pessoas mais velhas do que eu, a nossa turma tinha bastante gente mais velha que saía do trabalho e corria para chegar na aula. Então, assim, eu acho que é uma coisa que dá para lutar, para ir atrás, para ter um bom resultado, né? E eu espero poder fazer parte e acrescentar isso. Olha, eu acredito muito, não em coincidências, mas em providências, né? Eu separo bem isso. E eu acho que esse exemplo que você deu não é uma coincidência, mas sim uma grande providência, né? Vocês estão no primeiro semestre, vocês estão galgando, vocês estão começando, vocês têm uma estrada a ser seguida, ela parece ser uma estrada longa, mas quando você perceber, você já está vendo a luz no fim do túnel. Veja, o semestre passou super rápido, a gente está terminando o semestre já, com tanta coisa que aconteceu, e você falou aí em se esforçar, né, em se dedicar e tudo mais. Nada mais é do que vocês estão fazendo. Você vê, essa turma ela tem 30 e poucas pessoas, se não me falha a memória, né? Ela tem 30 pessoas e somente 11, basicamente, assistem a aula por semana,
no modelo que nós estamos fazendo. A única coisa que mudou é a forma que a aula está sendo dada. O conteúdo é o mesmo, eu acho que o conteúdo até está com mais qualidade do que se a gente estivesse na sala de aula, né? Está sendo feita da mesma maneira, com a mesma dedicação, com a mesma importância que cada aluno merece, tá? Isso eu estou dizendo por mim, não estou parametrizando os outros, mas eu acredito que os colegas também devem estar fazendo até melhor do que eu estou fazendo, tá? Então, você vê de 30, 11 pessoas só estão assistindo a aula. Você poderia estar aí curtindo Monte Verde agora, debaixo das cobertas, na lareira, quentinha, sossegadinho? Poderia. Poderia por quê? Tanto faz, digamos assim, como tanto fez, né? Eu escutar o conteúdo, ouvir o conteúdo, porque depois eu posso pegar, essa aula vai estar gravada, esse conteúdo está lá postado, eu posso escutar a aula, eu posso ler o conteúdo, e a prova é pela internet aqui na minha casa, onde eu tenho ali todas as condições necessárias para fazer tudo isso. Então, digamos assim, que existe uma grande facilidade nisso tudo, né? Então, você vê que vocês 11, fazem a diferença no meio de todo mundo, né? Então, vocês estão indo além da expectativa, vocês estão um passo à frente, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse exemplo que você deu, inclusive dizendo assim, eu pretendo me formar e fazer alguma coisa, tá? Eu até digo para você que você não precisa se esperar se formar para fazer alguma coisa. Vocês podem começar a fazer alguma coisa a partir de agora. De que forma? Vocês podem formar aí uma equipe, pode formar um grupo, né? Pode começar a discutir, a debater os problemas de lá, né? Bom, o que está levando esse problema? Vamos parametrizar, vamos ver aqui qual é o problema, vamos identificar o problema, vamos identificar a causa, né? E baseado nisso, vamos nos instruir, vamos nos dotar de conhecimento, de pessoas que queiram ser comprometidas e envolvidas e fazer um trabalho, digamos, entre aspas, voluntário na cidade, até porque vocês vão precisar fazer estágio, tá? Então, fica aí uma dica, né? Para quando vocês tiverem que fazer o estágio, de que forma vocês vão fazer estágio, ou de que forma vocês podem fazer, ou até mesmo o trabalho de conclusão de curso de vocês podem até direcionar para esse problema que você colocou, entre outros, né? Vocês podem fazer o que nós chamamos em administração, que é brainstorm, né? Que chama tempestade de ideias. Todo mundo sente e coloca ali a sua ideia, né? Então, você colocou uma sugestão, olha, a escola está fechando, só tem ela, a escola está fechando por causa disso, disso, disso. A outra pode chegar e falar, mas eu tenho ideia assim, assim, assado, numa outra região. Então, vocês podem sentar, discutir aí, passar nas peneiras, ver o que sobra, toda ideia ela é bem-vinda, né? O brainstorm é legal por causa disso, todo mundo tem direito de colocar a sua ideia, por mais ridícula que ela seja, por mais sem fundamento que ela seja, essa técnica, ela exige justamente isso, né? Se vocês tiverem, por exemplo, vergonha de sentar em grupo e de colocar as ideias, por achar que sua ideia não é legal isso, você pode fazer o brainstorm eletrônico, tá? Todo mundo coloca a ideia num pedaço de papel, centraliza numa determinada pessoa, e depois aí, isso é feito uma relação, é colocado para as pessoas, e cada um vai dando ali o seu voto, acho essa aqui mais interessante, acho essa mais bacana aqui, então você vai filtrando, até que por final você tem ali uma ideia a ser colocada em prática, tá? Então, fica aí a minha sugestão, não é imposição, é sugestão, né? Que vocês podem ir amadurecendo ao longo do curso, né? Vai ser até legal, porque vocês podem aliar aí trabalho com lazer, vai ser muito bacana aí fazer tudo isso, né? E, claro, vocês vão ter uma posição de destaque, com certeza. O que nós precisamos, como disse, é pessoas proativas, pessoas de atitude, para que a gente possa fazer desse país um país melhor. Tem condição? Tem. Há possibilidade? Há. A gente só precisa de gente com boa vontade. Tá bom? Alguém quer colocar mais alguma coisa ou posso seguir a aula? Professor, então, é assim que o senhor disse mesmo, ter boa vontade, né? Eu conheço vários, assim, eu tenho os primos meus, assim, que moram no interior, e na cidade que eles moram, assim, deve ter a faculdade, mas não é do curso que eles pretendem fazer.
E a maioria deles, eles saem das suas cidades, vão morar em outras cidades para poder fazer o estudo, né, que eles desejam, é um sonho, né, e depois eles voltam para suas casas. Eu acho que isso daí se chama força de vontade, né, de você realizar um sonho, né, e lutar pelo que você quer. Isso mesmo. Força de vontade, dedicação, percebe que existe a oportunidade, né, de fazer as coisas. Eu lembro de eu vou citar a Érica aqui, né? Eu lembro, acho que você também, se não me falha a memória, mas eu lembro que na nossa primeira aula, ou segunda, vocês disseram assim, eu estou fazendo, agora eu voltei a estudar, porque só agora eu consegui ter uma chance para mim, eu ter o meu momento para estudar, porque família, tal, tive que cuidar de filho, criar filho, aquela coisa toda, etc e tal, né? E eu disse assim para vocês, não, vocês não estão fazendo porque agora é a oportunidade, é porque agora é a hora certa de você fazer isso, tá? Então, você está tendo essa oportunidade, não talvez você até diga assim, não, é para minha satisfação pessoal, mas eu acredito que não seja só pela sua satisfação pessoal. Eu acredito que existe alguma coisa muito mais grande por trás de tudo isso que vocês vão poder fazer. Né? Você não está aqui só por causa disso, você vai perceber ao longo de todo esse caminho, que peço a Deus que eu tenha saúde para trilhar junto com vocês, né, para mim chegar lá no final e ver vocês se formarem, vai ser um grande orgulho para mim, para toda a equipe, né? Se Deus quiser. De que vocês vão perceber no meio do caminho que vocês vão ter e vão começar a surgir chances e oportunidades de vocês fazerem alguma coisa pelas pessoas. Então, aí é que está a graça de você ter o conhecimento, porque você percebe que você pode ajudar outras pessoas. Tá? Sim. Então, tá bom. Vamos seguindo, então, aqui. A gente começa aí de novo, né, com outra charge, né, onde a pessoa pergunta, você tem alguma profissão? Ele fala, eu recebo Bolsa Família, eu vou receber o Bolsa Casa. Minha profissão é ser eleitor do Lula, né? Então, é aquilo que eu sempre comento, né? Eu acho plausível que o governo produza alguns benefícios para as pessoas mais carentes, por aquelas pessoas que não têm oportunidade, né? Que não conseguem ter uma oportunidade, que não conseguem ter uma educação, que nem a Ana colocou, que nem a Suzana colocou. Eu conheço a região ali, né? Eu passei muitas vezes por ali. Meu pai teve os últimos anos da vida dele, tanto do meu pai e da minha mãe, foi ali em Bragança Paulista, mas meu pai teve sítio em Extrema, morou em Pouso Alegre, morou em Varginha, e eu sempre fui muito para esses lados, então eu conheço bem a região. E sair, por exemplo, de Monte Verde e ir para Pouso Alegre, por exemplo, é uma pernada boa, né? Para ir para Bragança é até mais perto, mas para ir para Pouso Alegre é uma pernada legal. Não é fácil, precisa ter muita força de vontade para ir para lá para estudar. E Pouso Alegre tem boas faculdades, né? Bragança também tem a Faculdade de São Francisco ali, mas mais direcionada para medicina, né? Digamos assim. Tá? Então, sair desses lugares, e como ela mesmo falou, estradinha de terra e a escuridão que é ali é um negócio, é um breu, né? Quem não conhece ali precisa andar com muito cuidado ali, porque tem umas curvinhas ali que é muito perigoso, né? Além de não ter iluminação fraca, não ter muita, como é que se fala? Muita placa, né? Muita informação, precisa se tomar muito cuidado. Então, é força de vontade mesmo, né? E isso realmente tem que ser aplaudido por essas pessoas, né? Tem que motivar essas pessoas e dizer que é isso mesmo que elas precisam fazer, tá? Bom, seguindo aqui, alguns aspectos aí das políticas públicas para a educação especial, né? Quais foram os principais aspectos? Aqui a gente está falando da educação especial, a gente sabe que a educação especial, a gente não fala mais deficiente, né? A gente fala pessoas com necessidades especiais, então a gente fala também de educação especial, tá? Então, a gente vê que realmente nesse governo houve uma mudança, como era um governo de inclusão,
né, que se trabalhou muito na inclusão, tá? Então, houve aí uma política muito boa, embora ainda a gente tenha muita deficiência nisso, né, a gente tenha muita dificuldade nisso, porque as pessoas ainda não são muito bem aceitas, né? As pessoas também com necessidades especiais, elas têm uma grande dificuldade para serem incluídas dentro de um contexto, tá? Até o semestre passado, eu tive um aluno, ele era cadeirante, né? Ele é cadeirante, e basicamente a família colocava ele na faculdade porque não queria ele em casa porque ele dava trabalho, né? Então ele é uma pessoa assim muito carente, né? Ele sente uma necessidade muito grande de carinho, de atenção. E mesmo dia que ele não tinha aula, que era dia de AVA, ele ia para a faculdade e ele ia para minha sala assistir aula, né? Então, ou para minha sala, ou em outro dia ele ia para a sala de outro professor assistir aula, enfim. Ele sempre estava em alguma sala de aula, estava sempre assistindo alguma coisa. Ele terminou um curso e começou a fazer outro curso e tudo mais. Então, a gente percebe a carência dessas pessoas com necessidades especiais, né? Pessoas que necessitam aí de uma realmente especial, tá bom? Nós temos a Declaração de Salamanca, foi publicada em 1994, que é um documento marcante aí para a educação especial, tá? Ela foi assinada por 88 governos e 25 organizações internacionais, onde ela recomenda a responsabilidade do Estado de oferecer educação para pessoas com deficiência, visando aí a inclusão escolar. Só que aqui nós temos um grande problema na inclusão escolar, né? Não é só você colocar um elevador ou você colocar uma rampa que resolve o problema, tá? A inclusão, ela vai muito mais além disso, tá? Ela é complicadíssima, não é tão fácil assim, tá bom? Então, precisa-se ter aí toda uma estrutura, precisa ter todo um trabalho, toda uma dedicação para se poder fazer isso, né? O mesmo exemplo que eu dei para vocês do semestre passado, eu tinha um aluno cadeirante e tinha um aluno deficiente visual, tá? Inclusive o deficiente visual, várias vezes eu brincava com ele, porque ele tinha necessidade de falar e ele interrompia demais a aula, né? E eu tratava como tratava os outros, né? Eu mandava ele ficar quieto, falando, não interrompe agora, fica quieto, depois você pergunta. Porque era a forma que ele tinha de participar da aula, ele tinha necessidade de perguntar, ele tinha necessidade de falar, um rapaz super inteligente, né? Super inteligente, muito inteligente mesmo. O pai trabalhava à noite, de manhã levava ele para a escola, tal, se esforçava, enfim, uma série de coisas. E esse semestre eu tenho uma aluna deficiente auditiva, então ela não assiste às minhas aulas online, porque mesmo com o fone de ouvido ela não consegue entender, ela precisa estar presencial, porque ela tem facilidade em fazer a leitura labial, né? Então, tudo bem, a gente tem um determinado conhecimento, tá, de como tratar essas pessoas, né? Então, por exemplo, a deficiente auditiva, todas as vezes que eu for falar, explicar alguma coisa, eu não posso falar olhando para a lousa, por exemplo, ou estar de costas. Eu preciso estar falando de uma forma calma, gesticular a minha boca, né? Eu sou uma pessoa que fala muito rápido, então eu preciso moderar isso, eu preciso reaprender isso, de falar de uma forma mais tranquila, uma forma mais clara, mais devagar, e olhando para ela, né? Mirando nos olhos dela, para que ela possa fazer a leitura labial e entender aquilo que eu estou falando, né? Então, a inclusão escolar, né, ela é importante, mas nós não podemos esquecer que nós precisamos treinar as pessoas que trabalharão com essas pessoas, né, com necessidades especiais. Não adianta eu pegar um cadeirante e jogar na escola, eu pegar um cego e jogar na escola, eu pegar, por exemplo, um autista e colocar na escola, né, alguém com uma criança hiperativa, por exemplo, colocar na escola, né?
eu preciso ter pessoas também que possam trabalhar tudo isso, né? E a educação diz que existem essas pessoas, mas você pega aí 1, 2 pessoas, para um número de escolas extremamente grande, um contingente muito grande, que basicamente acaba não dando conta de fazer tudo isso, né? Então, o que a gente faz, né, é poder é poder treinar essas pessoas que trabalham, né, que não são especialistas, mas você acaba dando ali algum treinamento, alguma informação para que ela possa entender o que aquele adulto ou aquela criança que necessita de uma atenção especial, de que forma você vai lidar e trabalhar tudo isso. Tá? Então, veja que é muito mais longe a coisa, né? Muito mais embaixo, tá? Bom, no Brasil, a partir desse marco aí, inicia-se políticas públicas, pesquisas e eventos sobre educação especial. Realmente existiu esse trabalho mesmo. Foi um trabalho grande que foi feito aí para poder colocar essas pessoas para dentro da escola. De acordo com o censo demográfico do ano de 2000, feito pelo IBGE, 24,6 milhões de pessoas, que representam 14,5% da população, possuem alguma deficiência, tá? Então, veja que não é um número pequeno, é um número grande, é um número relativo, né? É um número que merece aí uma dedicação por parte do Ministério da Educação, das secretarias, das pessoas, porque não é pouca gente, é bastante gente. E essas pessoas merecem realmente ter uma educação, né? Muitos deles acabam aprendendo uma série de coisas porque tiveram contatos com outras pessoas. Uma das coisas principais com essas pessoas é o contato, né? É o relacionamento interpessoal, tá? É conhecer e falar com pessoas, isso é importantíssimo. No final do século XX, na década de 1970, surge na Europa, na Escandinávia, Estados Unidos e também no Canadá, o movimento da filosofia da integração em educação especial, percebe? Filosofia, né? Então, é aquele cara que vai perguntar, vai questionar, vai aí fazer uma série de coisas para poder fazer essa integração, tá? Bom, dentro da modalidade de atendimentos e características, né, nós temos aí algumas coisas que nos chamam a atenção. Nós temos a educação, a escola especial, né? Nós temos o ensino hospitalar, né? Nós temos a classe especial, né? Nós temos a sala de recursos, né? E nós temos aí o ensino itinerante. Tá? Então, o que significa cada uma dessas modalidades aqui? Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, na escola especial, ela foi organizada para entender somente pessoas com deficiência. Tá? Só que você depois conseguir uma vaga numa escola especial dessa, já é uma coisa um tanto difícil. Então, veja, não é porque eu montei uma escola especial, com rampa, com elevador, com maca, com televisores, isso e aquilo, que eu resolvi o problema do ensino. Não é assim, não é a quantidade, mas é a qualidade, né? Então, muitas vezes é preferível fazer alguma coisa menor, mas que eu possa atender um número maior de pessoas, né? E aos poucos a gente vai melhorando, porque assim você consegue dar oportunidade para várias pessoas, né? O ensino hospitalar ou domiciliar, então, é um atendimento prestado a alunos que não podem ir à escola por problemas de saúde. Então, você tem, o que significa isso? Você tem uma criança que está internada, por exemplo, né? Não tem alta, praticamente a vida dela é dentro do hospital ou em casa, não tem condição de se locomover, não há possibilidade de se locomover por N motivos aí, diga-se de passagem, né? Então, você está levando o ensino para esses lugares. Se vocês conhecerem alguém que faz esse tipo de trabalho, ensino hospitalar ou domiciliar, por favor, me diga, tá? Depois você tem a classe especial. A classe especial é instalada em escolas comuns com professores especializados que atende numa base de 8 a 10 alunos, né? Então, são classes pequenas, onde você tem aquelas crianças
hiperativas, né? Aquelas crianças realmente que não podem viver em grupo com grandes grupos de pessoas, porque acaba causando um grande problema ali, desestabiliza todo mundo. Então, você tem ali uma classe especial de 8 a 10 alunos. Depois você tem a sala de recursos, que funciona dentro da escola, com materiais, equipamentos e professores especializados. Então, se você precisa de alguma coisa a mais, para entender alguma coisa a mais, tal, você procura aí esse profissional dentro dessa sala de recursos para poder te auxiliar, né? E o ensino itinerante, o próprio nome está dizendo, é a prestação de serviço por um professor especializado a diversas escolas aí. Então, vai passando e vai explicando, vai ensinando, vai tirando dúvidas e tudo mais, tá? É isso. Então, vamos passar para o próximo slide aqui. Muito bem. A educação especial no governo Lula, né? Então, em 2003, o MEC implantou o programa da educação inclusiva. Em 2007, com o Plano de Desenvolvimento aí de Educação, o PDE, ele visa a formação de professores para educação especial, sala de recursos multifuncionais e acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares. O programa de implantação das salas de recursos multifuncionais foi lançado no edital número 1, de 26 de abril do ano de 2007. Aí, em 2008, através do decreto 6571/08, estabelece que o atendimento educacional especializado pode acontecer na sala regular, na sala de recursos, entre outros lugares, e afirma sobre o financiamento da União, Estado e município para ampliação da oferta do AEE. Né? Agora, vocês vejam que interessante que esse decreto 2008, ele diz, né, vou repetir para vocês, que o atendimento educacional especializado, né, pode acontecer na sala regular, na sala de recursos, entre outros lugares. Então, você pega uma pessoa autista, por exemplo, né, você pega uma pessoa hiperativa, por exemplo, e coloca dentro de uma sala regular para ver o que acontece. Então, é simplesmente impossível você fazer isso. Você não consegue fazer isso, tá? Há alguns anos atrás, até o semestre passado, se não me falha a memória, essa aluna ainda estava na faculdade, acho que eu a vi na faculdade, ou no semestre passado, ou no começo do ano passado. Né? Era uma pessoa com necessidade especial, ela tinha um déficit de atenção muito grande, tá? Muito, muito grande. Eu tinha uma sala mais ou menos de 60 pessoas com ela dentro da sala, ela sentava na primeira carteira, tá? E você estava escrevendo na lousa quando você chega e explicando a matéria. Quando você chegava no final da lousa, ela perguntava o que tinha acontecido no começo da lousa. E aí você explicava para ela, e quando você terminava de explicar, ela fazia a mesma pergunta que ela havia feito. E assim sucessivamente, era uma rotina, era um círculo vicioso. Você explicava, ela perguntava, você explicava, ela perguntava e tudo mais. Tá? Então, é um problema muito grande. Então, você ter pessoas especiais dentro de uma sala regular é praticamente impossível você fazer isso, porque desestabiliza todo o grupo, tira a atenção de todo o grupo, atrapalha todo o grupo. Não por culpa do aluno. Ele tem uma necessidade especial, ele necessita de uma necessidade especial, de uma atenção especial. Então, a culpa não é dele, de forma alguma. Né? A culpa é de outras pessoas que o colocou numa sala errada. E aí a gente precisa se virar nos 30 para poder fazer a coisa funcionar. É muito difícil, né? Porque muitas vezes você não tem o conhecimento e a capacidade para fazer isso de uma forma que realmente ocorra de maneira correta, tá? Bom, em 2004, foi criada aí a Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, o SECAD,
com o intuito de articular, entre outras questões, o tema da diversidade nas políticas educacionais, né? Eu acho que se debate demais as coisas, faz de menos, né? Toda hora eu estou reunindo, estou debatendo, estou falando, estou mostrando a minha necessidade, né? Estou fazendo fóruns, simpósios, discutindo, conversando, mas e a prática? Cadê a prática? Então, volto de novo na mesma indagação. Eu quero quantidade ou eu quero qualidade? Tá? Então, a SECAD ela é composta por 2 departamentos de educação de jovens e adultos e a educação para a diversidade e cidadania, sendo que esse último ele é subdividido em 5 coordenações gerais. Então, a educação escolar indígena, a diversidade e inclusão educacional, a educação do campo, a educação ambiental e ações educacionais complementares. Tá? Em 2009, é criado aí a plataforma Freire, né, onde professores de educação básica podem contar com cursos de licenciatura, entre outros. Neste ambiente, é possível encontrar cursos voltados para a educação especial. Tá? Então, a gente vê que aconteceu uma série de coisas, né, que a gente está colocando para você aqui uma série de coisas, mas, por outro lado, também a gente precisa ver o que foi que tudo isso, o que deu de fruto tudo isso. É importante a gente também parar para ver todas essas coisas, tá? Muito bem, em 2010, ainda falando da educação inclusiva no governo do Lula, é lançado o Programa de Acessibilidade da Educação Superior, o Incluir, né, que propõe ações que visam o acesso de pessoas com deficiência às instituições federais do ensino superior, a IFES, né, que tem como objetivo, primeiro, implantar a política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva na educação superior, promover ações que garantam o acesso, a permanência e o sucesso de pessoas com deficiência na instituição federal de ensino superior, apoiar proposta desenvolvida nessas instituições para superar situações de discriminação contra esses estudantes, o que existe bastante, infelizmente, fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que favoreçam o processo de ensino e de aprendizagem e promover a eliminação de barreiras físicas, pedagógicas e de comunicação. Em 2011, a CESP foi incorporada aí pelo SECAD. Bom, aí nós entramos, finalmente, no governo da Dilma, né? Então, são 2 governos aí, também 2 mandatos, aliás, melhor dizendo, né? Nós temos 2 mandatos, de 2011 a 2014, depois de 2015 e 2017, onde também se começa aí com uma charge, não tem por onde, todo governo tem uma delas, né? Qualquer um que você pegar, óbvio que vai ter alguma coisa que alguém vai se pegar, onde a pessoa está dizendo assim, nossa, o Brasil ficou em penúltimo lugar no ranking da educação. E ela diz, que susto, achei que fosse no futebol, ironizando aí que a educação não seja uma coisa de importância e de relevância, né? Se nós realmente formos pegar tudo que acontece nos nossos governos, não estou falando deste ou daquele, mas eu estou falando de um modo geral, né? Todo governo tem os seus prós, tem os seus contras, tem as suas qualidades, tem as suas deficiências, mas uma coisa que a gente precisa ficar muito atento é que tem muita coisa que acontece na calada da noite e a gente tem que perceber tudo isso, né? Eu não posso ligar, por exemplo, mais para futebol do que ligar para a educação, por exemplo, né? Aliás, é capaz do futebol voltar antes de voltar à educação, né? Isso está na cara, né? O futebol vai voltar à ativa antes mesmo da educação, né? A gente já pode perceber que em Minas Gerais já estão lá, o Cruzeiro já voltou a treinar, em Goiás, o time do Goiás ensaiou ali uma volta ao campo, mas o Supremo percebeu, né? Alguém ali percebeu o que estava acontecendo, porque eles estão em lockdown lá, então já foram lá, o presidente do time já deu uma desculpa, etc e tal, aquela coisa toda, né? Aqui em São Paulo já está se ensaiando também a volta dos times, aquela coisa toda. Então, veja, se dá mais importância
para alguma coisa do que para outra. Por quê? Porque é aquilo que me interessa, é aquilo que me chama atenção, é aquilo que me envolve, é aquilo que me dá prazer. Eu costumo dizer que chega uma determinada hora na nossa vida que a gente não faz mais aquilo que é preciso, mas aquilo que é necessário, tá? Então, não é mais necessário assistir futebol, não é mais necessário ver um determinado filme, não é mais necessário ver aquilo, eu tenho outras coisas que eu preciso fazer, né? Então, não estou querendo dizer que o pessoal aqui não tem necessidade de voltar, não quer voltar. Claro, todos nós queremos sair dessa jaula que a gente está, né? A gente, eu não sei vocês, mas eu, particularmente, senti na pele, mas de uma forma muito mais branda, óbvio, né? Porque eu estou no conforto da minha casa, né? Eu tenho meu quarto, eu tenho minha cama, eu tenho meu banheiro, eu tenho minha televisão, tudo sossegadinho, tudo bonitinho. Nós somos só em 4 pessoas aqui, né, nessa casa enorme que eu moro, porque nós éramos em 6 pessoas aqui, né? Então a casa para 4 ficou uma casa assim muito grande, né? Mas eu sinto o que um detento dentro de uma prisão acaba sentindo, né? Você ficar confinado realmente sem poder sair, sem poder olhar as coisas, sem poder ver, sem ter um shopping, alguma coisa, é complicadíssimo. Tá? Mas vamos seguindo adiante aqui. Bom, falando de estrutura de leis, de políticas e ações em educação. Tá? Então, nós temos aí algumas estruturas, né? Os órgãos normativos, que é o Congresso, que é a Lei Federal, a LDB, né? Tem os governos, as políticas educacionais de gestão, tem os conselhos, que é nacional, estadual, municipal e escolar. Tá? Depois nós temos aí a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e o que preconiza a LDB? Né? A universalização e acesso à escolarização ou educação básica, e a gestão democrática, plural e inclusiva da educação. Tá? Então, abrindo de novo um parênteses aqui, que é muito importante, que caso vocês resolvam e querem participar de concurso, né, entrar na rede pública para dar aula, ou na rede municipal para dar aula, ou entrar no Ministério da Educação para ser um ministro, etc. e tal, alguma coisa assim, é importantíssimo você conhecer a LDB, tá? Isso cai muito. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, isso cai muito, tá? Não cabe a gente aqui esmiuçar isso, né? Ao longo do curso você vai ter algumas coisas da LDB que você vai conhecer, que vai preconizar, que é importante você saber, mas é importantíssimo você começar a ler agora, começar a dar uma olhadinha, né? Começar a conhecer, que vai ser importante para vocês tudo isso, tá? Muito bem. Depois nós temos aí a educação infantil, que fala da creche de 0 até 3 anos, né? Gratuito e não obrigatório. E a pré-escola de 4 a 5 anos, gratuitos e obrigatórios. Nós temos o ensino fundamental de competência do município e do Estado, tá? É alguma coisa nós estamos vendo aí da LDB, tá? Depois você tem, então você veja aí que de 0 até 3 anos, o ensino ele é gratuito e não é obrigatório, tá? E a pré-escola. Aí, 4 a 5 anos, que também é gratuito, mas aí já passa a ser obrigatório. E o ensino fundamental também, né, que é de competência do município e depois é do Estado, né? Depois nós temos aí o ensino fundamental, é avaliado através do ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização, no 3º ano. Você tem a provinha Brasil do 2º e 5º ano e a prova Brasil no 9º ano. Tem o ensino médio, a responsabilidade do Estado, podendo ser técnico ou profissional, e avaliação do SAEB, né? O Sistema de Avaliação da Educação Básica, o 3º ano. A gente já ouviu falar muito sobre isso, tá? Lembre-se que, embora a gente esteja no ano de 2020, qualquer mudança que teve, não se esqueça que nós estamos falando aqui do governo Dilma, governo Lula, Dilma, FHC, então, era o que aconteceu naquele governo, tá? Nós não estamos trazendo para o governo de hoje, não. Tá? Nós estamos focando lá, né? Nós estamos tentando trazer a história, porque depois a gente vai aprender outras coisas no meio do caminho, as suas mudanças.
Nós temos aí a educação especial, que atende e inclui alunos com necessidade educacional especial na rede regular e também nas escolas especiais. Temos as escolas profissionais e tecnológicas, nós temos o EJA, que é a educação de jovem e adulto, a educação indígena, que começa a ter uma crescente aí, né? E depois a LDB 9394/96, que normatiza a aplicação de recursos públicos em educação e formação de professores. Tá? Depois nós temos aí o IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que mede a qualidade da educação em parâmetros por escola, município, por estado e também por nacional. Né? Eu não confio muito nesse índice, me perdoem, tá? Mas eu acho que ele mostra aquilo que as pessoas querem ver e não reflete uma realidade por causa da maneira que ele é feito, da maneira que é medida a qualidade da educação. Então, eu basicamente não confio muito nesse índice. Aí nós temos o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é basicamente certificar os alunos sem escolaridade e visa substituir o vestibular como forma de acesso ao ensino superior da rede pública, o SISU, e bolsas em universidades particulares do ensino, né? Então, muita gente procura fazer esse exame nacional, né? Estuda, tal, porque vai garantir aí uma vaga numa universidade pública ou numa universidade particular. O que acontece com o Enem, infelizmente, é que muita gente do ensino, óbvio, né? Muita gente do ensino particular, de escolas particulares, participam desse Enem, claro, né? Para obter a pontuação, que aí ele vai se inscrever no SISU, né? E vai ter a chance de ter uma oportunidade numa universidade pública, numa universidade pública, na rede pública ou na rede particular, né? Só que o que vai acontecer? Ele tem muito mais chance, né? Em virtude do ensino que ele teve, né? Em detrimento de quem esteve na rede pública. Então, quem está na rede pública, que participa do Exame Nacional do Ensino Médio, que a gente tem visto por aí, né? Os caras se dedicando, participando de cursinho, estudando em casa, trocando figurinha, conversando, realmente se dedicando, porque sabe que, através desse exame, do Enem, ele vê uma grande oportunidade para poder entrar na universidade, né? Entrar também numa boa universidade, mas principalmente não arcar com o custo desse estudo. Então, só que isso precisa ser mais parametrizado, né? Eu acho que todo mundo merece ter aí uma chance idêntica nisso tudo. Eu acho que as pessoas são medidas de uma forma totalmente desleal, né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já vi processos oh, meu Deus, me faltou o nome aqui. Peraí, deixa eu ver se eu lembro o nome, pera um pouquinho só. De avaliação? Nossa, nome tão simples me faltou. De avaliação, por exemplo, você pega uma turma de 50 pessoas e você pega uma turma, por exemplo, de 10 pessoas, né? E vamos dizer que você tenha o mesmo professor nas duas salas. Tá? Pode ser disciplina diferente, mas é a mesma pessoa. Tá? Dá aula para uma sala e dá aula para outra. Tá? E aí você resolve fazer uma avaliação desse professor perante os alunos de dentro daquela sala. Tá? Mas você fala assim, olha, nessa sala de 10, todo mundo precisa responder o questionário, obrigatoriamente. Na sala de 50, eu só quero 30 pessoas. Eu descarto 20 opiniões. Né? Como é que eu posso parametrizar, igualar essa mesma coisa, percebe? Você tem aí uma diferença, né? Porque você foi avaliado integralmente por 10 e na sala de 50 você foi avaliado por 30. Né? E 30 aleatórios. Não foi 30 escolhidos. Na sala de 50 você diz, eu preciso de 30 pessoas. Vai lá e faz. Na outra sala, não. Na outra sala, os 10 foram obrigados. Né? Então, como é que eu posso dizer que
um determinado professor, ele é bom para uma sala, ótimo, excelente, e na outra sala ele é um zero à esquerda. É muito complicado, né? Então, existem alguns padrões de avaliação que realmente precisam ser mais avaliados, que precisam dar realmente oportunidade às pessoas de poderem ter aí a sua inclusão. Tá? Depois nós temos aí o financiamento da educação pública, que é o artigo 212 da Constituição Federal, né? E aí, novamente, nós temos uma pequena charge, onde diz assim, nossa, saúde, você por aqui? E ela, pois é, educação, pois é, né? Ou seja, você tem um buraco onde a educação já estava no buraco, e aí vai falar da saúde, que a saúde também foi para o buraco, né? Ou seja, eu tenho aí, qual é a forma, né? Aqui nós estamos demonstrando qual foi a forma do investimento que foi feito na educação, digamos assim, né? Então, a União é com 18% do seu orçamento, os estados com 25% e o município com 25%. O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento, é formado por uma cesta de impostos municipais, né? Uma fração do IPVA, do ITBI, do ITR. E o estadual pega uma fração do ICMS, que é do estado, que é dividida entre os estados e os municípios de acordo com o número de alunos de cada um. Então, você veja que você tem um percentual aqui, que é um percentual relevante. Não é pouca coisa, tá? É muito dinheiro. Só que de que forma esse dinheiro é aplicado? De que forma esse dinheiro ele foi direcionado? Por isso que você tem a charge aqui, que está tudo no buraco, né? Porque como é que tudo isso foi investido? Como é que é investido tudo isso? E aí você vai na escola e você percebe que se fala, por exemplo, não, as escolas agora têm computadores, tem isso, tem aquilo, não sei o que, não sei o que. Aí você chega na escola para ver o computador, é um computador para 10 alunos, né? É 5 máquinas para 40 alunos. Então, a sala de informática tem 10 máquinas, mas tem 60 alunos. Fica muito difícil você querer passar alguma coisa, querer você educar alguma coisa, né? Além disso, a internet é lenta, é devagar, o sistema trava, as máquinas são antigas, softwares desatualizados. Então, tudo isso precisa ser revisto aí. Tá? E aqui nós temos uma professora, né? Diga-se de passagem, daquelas bem antigas, de cara muito brava, né? Onde ela está perguntando ali, fazendo a chamada, né? Responsabilidade está presente, fraude está presente, educação faltou, né? Então, a gente vê aqui papelzinho no chão, nós estamos vendo aqui um aviãozinho planeando sobre a cabeça da professora e tudo mais, né? Embora a gente sempre frisou e deixamos sempre de uma forma muito clara aqui que nós falamos de educação no sentido de conhecimento, de transferência de conhecimento, né? Quando se fala aqui de avaliação, né? Você está vendo que a educação ela acabou faltando, né? Não teve o conhecimento necessário ali, no caso da avaliação, tá? Bom, ufa, 2 horas falando, né? Não é fácil. Ainda bem que algumas de vocês